Olá, amiguinho, olha eu aqui de volta. Nós estamos no nosso segundo dia da nossa Semana Santa. Nós aprendemos algo bem interessante ontem sobre a gratidão a Deus e hoje nós vamos falar sobre o rei e o jumentinho. O jumentinho é um animal bem interessante, mas o jumentinho ele é um pouco diferente do cavalo, né? O cavalo nos tempos de Jesus, ele era usado para os conquistadores, era usado por aqueles reis quando eles chegavam na cidade para conquistar uma cidade, para fazer guerra. Mas o jumentinho não, o jumentinho ele era um animal que tinha um ar mais pacífico. E nós vamos ver uma história sobre Jesus e um jumentinho. Mas antes disso, você já ouviu falar da palavra expectativa? Expectativa é quando você espera algo antes de acontecer. Isso é expectativa. E às vezes as nossas expectativas elas são frustradas, ou seja, às vezes você espera que algo grande aconteça e não acontece da maneira que você gostaria que acontecesse. Eu lembro que quando eu era criança, eu queria muito ganhar um brinquedo. Eu queria ganhar um brinquedo. Acontece que eu já estava um pouquinho maior, já estava saindo da infância. Então a minha mãe, ela achou que seria interessante, ao invés de me dar um brinquedo, me dar uma carteira para guardar dinheiro, moeda e tudo mais. E eu fiquei muito frustrado quando naquele Natal, ao invés de eu receber um brinquedo, eu ganhei uma carteira. Às vezes nós temos uma expectativa de ganhar algo, ou de que algo aconteça e às vezes aquela expectativa não acontece. E as pessoas que receberam Jesus num domingo lá em Jerusalém, aconteceu isso com elas. Vamos ler aqui para nós entendermos Lucas capítulo 19, verso 35 até o verso 38. Olha só. Levaram-no a Jesus, lançaram seus mantos sobre o jumentinho, e fizeram que Jesus montasse nele. Enquanto ele prosseguia, o povo estendia os seus mantos pelo caminho. Quando ele já estava perto da descida do Monte das Oliveiras, toda a multidão dos discípulos começou a louvar a Deus alegremente e em alta voz por todos os milagres que tinham visto, e exclamavam: Bendito é o Rei que vem em nome do Senhor, paz no céu e glória nas alturas. Jesus Cristo, ele foi para Jerusalém porque ele sabia que naquela semana ele teria que cumprir a sua missão de morrer pelos pecados do mundo, para restaurar o mundo. E nesse dia ele cumpriu uma profecia que estava lá no livro de Zacarias, que o Salvador do mundo viria num jumentinho trazendo paz, não trazendo guerras, mas trazendo paz. E quando Jesus entrou em Jerusalém, muitos daqueles que foram curados, quem sabe os que eram cegos e agora viam, aqueles que não podiam andar e agora podiam andar, o próprio Lázaro, da história de ontem, que foi ressuscitado, todos eles estavam clamando ele como um rei dos judeus. Acontece que a expectativa deles, meus amiguinhos, não era que Jesus fosse um rei da paz, mas eles queriam que ele fosse um rei da guerra, que ele fizesse guerra contra os romanos, que ele fosse um rei político. Mas Jesus Cristo ele não veio para ser um rei político, nem um rei de guerras. Ele veio sobre um jumentinho para mostrar que o que ele trouxe ao mundo era a paz. Jesus Cristo não trouxe aquilo que eles queriam, mas trouxe aquilo que eles precisavam. Assim como na história que eu contei no começo, que a minha mãe deu o presente, não aquilo que eu queria, mas aquilo que eu precisava. Deus nem sempre dá aquilo que nós queremos, assim como os nossos pais não dão sempre aquilo que nós queremos, mas Deus dá aquilo que nós precisamos. Jesus Cristo não era o rei que eles queriam um rei político, um rei militar que chegasse com espadas, com escudos, com lanças, mas ele veio em cima de um jumentinho trazendo a paz. Jesus Cristo é aquele que nos traz a paz. Jesus Cristo é aquele que restaura a nossa vida. Aceite a Jesus como o rei da sua vida. Ele não é o rei que as pessoas querem, mas ele é o rei que eu e você precisamos. Que Deus nos abençoe hoje e sempre. Até amanhã.